bom e vai. Certo, então assim, provavelmente a maioria de vocês ou possui algum tipo de granito ou mármore ou algum material que simulam esses dois em casa, ou então vocês conhecem alguém que tem um desses. Bem, antigamente isso não era bem assim. Esses materiais eles eram muito utilizados para construções de estátuas e monumentos, por causa que era muito difícil de conseguir eles, a extração era muito complicada. Então acaba saindo muito caro. Bem, hoje em dia isso mudou, pelo fato que eu acabei de falar, que provavelmente vocês já devem ter algum desses materiais em casa. Isso se dá ao fato da tecnologia ter melhorado muito e a extração deles ser muito mais fácil hoje em dia. Então, por esses motivos, eles se tornaram muito populares, os dois materiais se tornaram muito populares em projetos arquitetônicos, não, além do fato deles serem muito bonitos, terem várias colorações, pela alta resistência que os dois possuem. Então, assim, por esse motivo, eles têm uma grande importância para o mercado da construção civil. Então, hoje, eu e o Jorge, a gente vai falar algumas curiosidades e algumas coisas a mais que você provavelmente não sabia sobre os materiais, e o Jorge vai começar falando sobre o granito. Boa tarde. Boa tarde. Então, aqui a gente tem o granito. Eu vou estar falando algumas propriedades dele. O granito vem do latim grano, que faz referência à sua textura, que é granular, diferente do mármore, que é de veios, e o Lucas vai explicar mais adiante pra gente. Ele é formado dentro da crosta terrestre, e a formação dele é quando o magma ele se derrete e vai esfriando. Conforme ele vai esfriando, ele vai solidificando também. E é um resfriamento lento, e é assim que é a formação do granito. Os principais minerais que constituem o granito é o quartzo, o feldspato e a mica. E, além disso, tem outros minerais acessórios que também eles vão dar a coloração para o granito. Isso dependendo da porcentagem de cada mineral que vai ter nessa peça específica. Encontrado em jazidas, principalmente no Espírito Santo, tem muitas jazidas, é o principal exportador brasileiro. Eu vou falar um pouco mais disso depois também. E a extração dele, hoje em dia, para conseguir extrair ele, a gente trabalha muito com ferramentas diamantadas, fios diamantados, brocas diamantadas. Isso é por causa da alta dureza que ele tem, e só com essa ferramenta a gente pode extrair ele. Ele possui uma alta dureza, a gente vai estar comentando um pouco mais tarde sobre isso também. E ele possui alta resistência a desgaste e abrasão, no caso seria riscos, ou, por exemplo, no caso de usar granito em piso, a movimentação, ele resiste bem a isso. E ele também possui uma boa resistência a agentes ácidos, o que quer dizer que ele não vai manchar com facilidade. Por essas características, ele é indicado em uso, ele é mais indicado em uso de áreas úmidas, por exemplo, pia, balcão de pia, banheiro. Aqui só alguns exemplos de coloração, tem inúmeros exemplos, não daria para colocar todos aqui, mas provavelmente vocês já conhecem. Aqui alguns exemplos de uso que a gente tem, por exemplo, seria em escadas, e também seria em soleiras de janela, de porta, ou até mesmo em soleira assim. Aqui um pouco umas fotos sobre a extração dele. Esse aqui é o fio diamantado. Ele é uma corrente, essas partezinhas prateadas que tem aqui, elas têm pedrinhas de diamante, e elas funcionam nessas máquinas aqui. Tem um motor e o fio passa lá por cima do granito, e ela vai girando como se fosse uma catraca de bicicleta. Ela vai girando e cortando o granito. Para o mármore também é assim. Esse aqui é só um monumento de exemplos. Esse aqui é no templo de Amon-Ra, no Egito. É uma peça de granito. E antigamente não se trabalhava tanto com granito, era mais mármore mesmo, por conta exatamente da dureza dele. Agora o Lucas vai falar sobre o mármore. Então, o mármore ele é uma rocha metamórfica calcária. Ou seja, basicamente ele é formado peças de calcário que estão na profundeza da terra, perto de vulcões, sofrem um processo metamórfico com vários materiais, como por exemplo a calcita e a dolomita, e assim é formado o mármore. O mármore, ao contrário do granito, ele possui uma alta porosidade. Então, como ele tem muita porosidade, ele absorve muita água, gordura, e ele é muito facilmente agredido por produtos químicos. Então, por esses motivos, geralmente não é recomendado que você use o mármore fora de casa, porque no ambiente externo ele sempre vai estar em contato com CO2 e com muita água. Isso vai acabar danificando o material, gerando manchas amareladas. Geralmente as manchas elas se dão bem no centro das placas. Também, no ambiente de dentro de casa,
não é recomendado que você use o mármore em pias e em áreas de serviço, que vai acabar entrando em contato com produto químico, que vai acabar manchando, e no caso da pia, além de ter muita umidade, se derrubar uma faca, qualquer coisa ele vai riscar, o que não acontece com o granito. Ele é, sim, menos duro que o granito, isso devido à escala Mohs, que a gente vai falar um pouco mais depois, em que o granito está mais ou menos na média de 6 e 7 e o mármore está no 3. Então, ele é mais mole que o granito, mas isso não significa que ele é um material mole. Ele, ainda assim, é muito resistente em comparação a outros materiais usados na construção civil. Porcelanato e colheira cerâmica. Bem, mesmo hoje em dia, esses materiais são muito mais acessíveis do que eles eram antigamente, nos tempos em que construíam, por exemplo, monumentos que ele mostrou, ainda assim eles são meio caros. E muita gente não consegue comprar. E por isso existem esses 3 materiais, por exemplo, que eles mimetizam a aparência do mármore, no caso, ou do granito, só que a resistência e as outras propriedades físicas são totalmente diferentes. Por exemplo, o Korean, ele tem a porosidade quase zero, mas a resistência dele é extremamente menor do que a do mármore. Aqui é outra técnica que é muito usada no mármore e no granito, nesse caso do mármore, são os acabamentos de superfície. Basicamente, um tratamento dado à superfície dele. Tem o polido, em que o material ele adquire brilho, ele fica liso e uniforme. Um lado negativo dele ser polido é que, por ele ser muito liso em contato com a água em ambientes externos, ele fica muito escorregadio, então ele fica não recomendado para ambiente externo. O levigado, basicamente, eles lixam a peça e ela vai ficar uniforme e lisa, mas ela vai ficar áspera, então ela vai perder esse brilho, o que é a diferença do polido, que é brilhoso. No caso do jateado, basicamente é um jato de areia muito forte, com alta pressão, que vai em cima da peça, e isso deixa o material bem áspero, assim, deixando ele propício a ser usado em ambiente externo. No caso do flameado, é quase a mesma coisa do jateado, só que com fogo. Daí ele fica rugoso, combina algumas ondinhas assim, e também proporciona a utilização dele no ambiente externo. No caso do material sem polimento, ele também pode ser usado como um piso antiderrapante, por causa da sua alta porosidade. Ele então vai ter ele vai ser pouco liso. Vai ter bastante atrito, no caso. Também, contado de jazidas, é a mesma coisa que o granito. E aqui eu coloquei alguns tipos dos métodos que são extraídos. O Jorge já falou que eles usam bastante diamante, por causa que é muito duro. Um outro método é usar os hidrobags, que é basicamente um saco de água gigante que eles colocam nas cavidades entre as peças de mármore ou granito, e eles enchem esse saco até a pedra se soltar e eles poderem remover. Aqui eu coloquei que ele é recomendado para uso interno de paredes, mas hoje em dia, como já tem muito impermeabilizante, por causa da tecnologia, então todos aqueles pontos negativos que eu falei que você não poderia usar na parte de fora, com os impermeabilizantes, isso basicamente não serve para nada, por causa que eles conseguem fazer um mármore ficar tão sem poros quanto um granito. Então, por isso, aqui eu coloquei que ele seria útil para a parede, porque ele é mais leve. Mas você também pode usar ele para área de serviço, para a pia, até para o exterior, dependendo do polimento e da impermeabilização que você coloca no material. Aqui eu coloquei alguns tipos deles. Assim como o granito, ele tem diversas cores. Que também isso varia do mineral que está na sua composição. E daí, basicamente, a diferença dele pro granito, o granito, vocês podem ter visto, e o Jorge falou, que vem de grãos. Então, a coloração dele é diferenciada por vários pontinhos. No caso do mármore, são veios, que geralmente são bem destacados da cor do resto do mármore. Então, vocês podem ver aqui, é sempre branco, nesse caso. Aqui são alguns monumentos que eram utilizados antigamente. A maioria deles era no Egito, na Grécia, na Roma e na Índia. Aqui é um dos mais famosos, que é o Taj Mahal, que é na Índia, e ele é basicamente completamente feito de mármore, só que como é um monumento muito antigo, na época eles não tinham essa tecnologia dos impermeabilizantes. Então, hoje em dia, por a Índia ser acho que o 6º país mais poluído do mundo, essas placas de mármore elas estão ficando manchadas, ficando amareladas, esverdeadas, por causa que não foi o tratamento adequado.
E sem contar que também, em volta desse castelo, tem um dos rios mais poluídos da Índia. Então, isso só estraga mais e deteriora o material. Aqui é basicamente a primeira peça da extração. O engenheiro ele vai projetar o tamanho que ele vai cortar, ele vai tirar uma peça desse tamanho, e mais para frente ele vai projetar essas peças um pouco menores, que elas vão poder ser transportadas dentro da jazida e depois mandadas para indústrias, que elas possam receber o tratamento adequado, como a impermeabilização ou o polimento. Aqui eu vou falar um pouco sobre a escala Mohs. Bem, a escala Mohs, eu comentei antes, é uma escala de dureza, basicamente. Ela funciona assim: o material 3, por exemplo, é mais mole que o 4, que é mais mole que o 5. Então, essa é a ordem. No caso, a calcita, que é um dos materiais principais do mármore, está em 3, e o feldspato e o quartzo, que é do granito, está em 7 e 6. Ou seja, aqui está provado que o mármore sim é menos duro do que o granito. Agora o Jorge vai falar um pouquinho mais. Só mais uma coisa sobre a escala Mohs. Ela vai de 1 a 10, começa com o talco e termina com o diamante. Mas esse não é um padrão assim específico para se medir, até porque o diamante ele pode ser até 1.500 vezes mais duro que o talco. Então não é uma escala exata, é só para você ter a noção de qual pedra é mais dura que a outra. Bom, aqui a gente vai ter algumas comparações quanto às propriedades de cada pedra, que a gente já comentou antes, quanto à dureza, o granito é mais duro que o mármore, a absorção de líquidos, o granito vai absorver menos líquidos por causa da sua textura granular. Resistência à abrasão também, é difícil de riscar ele e de acontecer desgaste. Há impactos, por exemplo, ele tem uma resistência maior à flexão, à tração. Facilidade de manchar, ele tem menos facilidade. Porosidade também, como o Lucas já falou, o mármore vai ter mais porosidade que o granito. E por essas características, como a gente já vem falando, ambiente interior e externo, sem problema, você pode usar o granito. E o mármore tem algumas restrições que acabam assim. Agora, quanto ao uso deles, é o que a gente já tem falado. Elementos exteriores, granito, na verdade, ele pode meio que tudo. A única coisa que realmente o mármore vai destacar um pouco mais seria para usar em paredes. Aí é mais recomendado o mármore por ele ser um pouco mais leve que o granito. Ele tem menos densidade, então acaba não pesando tanto na parede. E, por exemplo, em casa, residencialmente, sim, o que a gente mais vai ter uso é de soleira, escada, como eu já falei. E agora, se você for, por exemplo, pensar em shoppings, hotéis, prédios ou clínicas, você sempre vai ver um piso de granito, por exemplo. Tem bastante acabamento de granito. Não é muito utilizado o mármore no piso, um pouco porque ele é mais caro e porque também se tiver muito movimento no lugar, ele pode se desgastar mais por abrasão. Então, geralmente em shopping ou clínicas serão usados mais granito mesmo por causa dessa resistência. Aqui algumas curiosidades sobre ambos. Como a gente já falou, ele era muito usado antigamente, os dois, né? Apesar do mármore ser mais. Porque, como a gente falou, ele é menos duro que o granito. Então era mais fácil de se trabalhar, por exemplo, tem uma escultura famosa, o Davi, do Michelangelo. Seria difícil de fazer uma escultura daquela com granito, por causa da dureza. Então era usado muito mais o mármore pela facilidade de trabalhar com ele. O Espírito Santo é o maior exportador brasileiro. Ele exporta cerca de 80% de todas as rochas ornamentais do Brasil. E exporta os principais clientes do Brasil. São nessa ordem os Estados Unidos, a China e a Itália. Um pouco por causa... Os Estados Unidos, desde sempre, tem prédios muito grandes e bonitos. A China tem se desenvolvido cada vez mais. E a Itália é uma questão histórica mesmo. Eles sempre trabalharam muito com essas peças. E para detalhes arquitetônicos, são peças muito requisitadas e que o mármore dá mais ainda luxo para um ambiente do que o granito. Então, é muito usado em prédios e construções. Ele tem uma grande importância econômica. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide o quanto que o Brasil conseguiu, só o Estado do Espírito Santo conseguiu exportar em 2016 e 2017. Então, esse é um ponto a considerar também. Aqui no Paraná, a gente tem uma empresa famosa, bem importante também, é a Michelangelo. Inclusive, tem uma rocha
que é específica do nosso estado, que é o branco Paraná. Também tem o branco Ceará, tem outras cores, mas esse branco Paraná ele é muito reconhecido lá fora, ele é muito requisitado. Deixa eu tirar a bateria. Bom, aqui eu vou no próximo slide e vou mostrar para vocês o quanto foi exportado. Pode não. Aqui. Isso é só o estado do Espírito Santo. Em 2016, ele conseguiu exportar só o estado do Espírito Santo sozinho 952,26 milhões de dólares, o que corresponde a 80% da exportação nacional. Desculpa, a exportação do Brasil foi esse valor. Só do Espírito Santo foi 768,7 milhões de dólares. Então, retomando um pouco, é importante a gente falar sobre esse assunto, é entender um pouco a questão histórica que ele tem, como o uso dele vem se transformando conforme vai passando o tempo e conforme a gente vai tendo mais tecnologia para lidar com esse material. Residencialmente, eu acredito que todo mundo tem alguma peça de granito ou mármore, e também, como eu falei, para acabamentos de exterior, em prédios é muito utilizado mesmo, em prédios de alto padrão e até médio padrão. E a gente também deve lembrar da importância econômica que ele tem, porque o Brasil é um dos maiores exportadores e a gente tem muita relevância. As peças que a gente tem, elas são compradas amplamente lá fora, a gente tem muito reconhecimento sobre isso. E basicamente é isso. Agora eu queria deixar um tempo, se alguém quisesse tirar alguma dúvida, por causa que esse material é muito importante, a gente vai usar ele muito, nós como engenheiros, e eu queria saber se alguém tinha alguma dúvida, algo não entendeu. O que diferencia as cores do granito? Tanto o granito quanto o mármore, eles são compostos por vários minerais. Então, variando do mineral que é feito, a coloração pode mudar. Mas daí, com uma mistura de outros materiais, ela vai tendo coloração desde preta até verde. Obrigada. Mais alguma dúvida? Em relação à durabilidade, o que vocês podem comentar? Os dois materiais são muito duradouros, dependendo do uso que você faz, logicamente ele vai durar menos. Em geral, o que chega a desgastar é a camada impermeabilizante do mármore, que dura mais ou menos 1 ano por aí. A do granito chega a durar 2, mas em geral os materiais são muito duradouros, podem durar a vida inteira, dependendo do cuidado. A gente pode até falar, por exemplo, as pirâmides do Egito, elas foram construídas com calcita, não chega a ser o mármore. E o mármore tem mais propriedades que a calcita. E mesmo assim, a gente vê até hoje, elas duram, claro, elas de repente não tiveram uma manutenção tão boa, porque são muito antes de Cristo, mas se isso com a calcita já dura milênios, com o mármore e o granito ele pode durar muito mais, dependendo da manutenção e com os corretos também. Você não pode, sei lá, querer colocar um mármore sem tratamento nenhum externamente também, que vai manchar facilmente. Isso a gente vê em prédios, fachada de até shoppings, essas peças manchadas. Às vezes pela má aplicação do material ou pela má manutenção. Mais alguma dúvida?